Vamos nessa! Mais uma live rebelde. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Hoje nós vamos conversar com a nutricionista Michele Delicoli. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, Beto Barbosa. Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Net. Boa noite, Jaquim. Boa noite, vamos entrando. Boa noite, Mazinha. Boa noite, Frank. Boa noite, Roseni, Clóvis. Show de bola, sejam bem-vindos. Boa noite, Sandro. Vai ser um super bate-papo hoje com a Michele, ela acabou de entrar. É isso aí. Já mandei a solicitação, Michele. Veja aí se você consegue entrar. Opa! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Deixa eu me arrumar aqui. Boa noite, minha querida. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. E Tá você? onde? Agora eu estou em São Paulo novamente. Eu estava lá em Florianópolis. Eu voltei hoje de manhã. Ah, tá Ai, não certo. quer parar aqui o meu. Ai, deixa eu pegar alguma coisa aqui para apoiar ele. Para ficar mais alto, senão o povo não vai ver a minha cara. Tá frio por aí, Michele? Aqui frio, chovendo, uma loucura. E aí? Aí tá calor, né? Sempre calor. Aqui tá sol, praia, Que bronze. maravilha. Eu queria. Mas você sabe que eu fui para Floripa e eu consegui pegar um sol. Ai, gente, não vai ficar, eu vou usar assim na mão mesmo, tá? Porque senão ninguém vai ver minha cara. Tu vai aguentar, mulher. O tempo todinho na mão. O, o suporte não tá aguentando o peso do celular. É isso que está acontecendo. Você tava em Mas tudo Floripa bem. pra trabalhar lá? Eu fui a passeio, na verdade. Eu tinha já. Por conta do Brasil Low Carb, lembra que ia ter, né? E eu já tinha comprado a passagem, aí como eu comprei com pontos, eu não consegui devolver, né? Não consegui fazer, enfim, trocar. E aí eu aproveitei que eu já tinha comprado e fiquei lá os dias que eu tinha comprado para ficar mesmo. Eu tinha planejado de ficar lá alguns dias a mais, né? E aí acabei indo para descansar mesmo. Bom demais. Bom demais. Minha querida, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Imagina, eu que agradeço. Uma honra ter você aqui falando um pouquinho no meu canal. E queria que você começasse se apresentando um pouco. Quem é a Michele? Como é que pronuncia o teu segundo nome? É Delicoli mesmo? Delicole, É. exatamente. Quem é a Michele Delicoli? Michele Delicoli é uma nutricionista ex-obesa que Você vem foi lutando. ex-obesa, tá aí que eu não sabia. Ex-obesa. Eu fui obesa, né? Eu tenho problema, eu tive problema com peso desde criança, né? Desde os meus 6 anos já fazia dieta. Com 6 anos, nessa época eu já tinha problema com colesterol e desde pequeno, então eu passei a minha infância inteira brigando com a balança, né? E com mais ou menos 21 anos que eu comecei enfim, a tentar de várias dietas. Na verdade, eu passei a vida tentando várias dietas. Mas foi em 2018, mais ou menos, que eu comecei de fato mudar, né? Mas aí eu comecei com aquelas dietas tradicionais que a gente já cansou de ouvir, né? E que, Uhum. claro, dá resultado, a gente sabe que dá resultado, principalmente num princípio, porque a pessoa sai de um vício de Coca-Cola, por exemplo, que eu tinha. Tomava Coca-Cola todo dia de manhã. Para mim era o meu café da manhã, tinha que ter Coca. Então, assim, você sai de uma alimentação Sério? muito ruim. Coca-Cola nunca é? Eu era viciada em Coca-Cola, assim, de tomar Coca-Cola quente. E eu sempre comi muita quantidade de comida também, não só besteira em si, lógico, a gente come besteira, mas não só isso, né? E aí, com isso, lógico, eu cheguei a pesar 100 quilos. E aí, quando eu cheguei nos 100 quilos, eu falei, nossa, não, agora a coisa ficou ruim, né? Qual a tua Na altura, Michele? verdade, eu tenho 1,70 Bom,
1,72. A última medição deu 1,73, mas não confiei muito. Eu falei, porque normalmente a gente vai ficando mais velha e vai encolhendo. No meu caso, eu tô aumentando, porque a vida inteira eu passei dizendo 1,69. E aí, depois que eu comecei a fazer yoga, acro-yoga, eu faço só acro-yoga também, né? Deu uma esticada, foi para 1,71. E na última vez que eu medi, que tem uns 2 meses, deu 1,73. Falei, ih, tem alguma coisa errada aí, porque né, o normal é encolher. Mas me Mas fala tudo uma bem. coisa, e você perdeu quantos quilos? Eu perdi mais de 35 quilos. Considerando a mudança que a gente tem de massa magra, massa gorda, né? Eu perdi bem mais que 35 quilos de gordura. Como foi esse processo? Conta pra gente. Você estava falando que começou com dieta tradicional mesmo. Comecei com a dieta tradicional e aí eu cheguei a pesar na época uns 77 quilos. Eu estagnei nesse peso na época. Eu não passei com nutricionista, eu fui de cabeça. Eu meti o louco, como a maioria das pessoas fazem. E só que diferente de uma boa parte é que eu sou uma pessoa que quando eu coloco algo na minha cabeça, eu vou e faço, né? A maioria das pessoas não é assim, elas acabam desanimando, enfim, tem toda essa questão. E eu não. Então eu consegui chegar pelo menos uns 77 quilos. Aí eu cheguei num peso que estagnei, né? Depois de 1 ano e pouco, mais ou menos. E aí eu passei com um nutricionista que colocou mais uma refeição, porque ela falou, você está comendo pouco, você precisa colocar mais uma refeição. E aí eu coloquei essa refeição e cheguei no 75, 73 mais ou menos, e fiquei. E isso foi em 2019, mais ou menos, tá? E aí passou o tempo, era uma época que eu jogava muito voleibol, eu comecei a jogar vôlei, então eu jogava muito, eu jogava constantemente, e eu conseguia manter esse peso. Só que assim, aos poucos eu fui voltando um pouco à alimentação que antes eu não tinha, né? Então, quando eu comecei, eu cortei literalmente Coca-Cola, mesmo sendo viciada, eu cortei doces, né? De modo geral, cortei, eu não comia nada. E eu fui voltando a esses velhos hábitos. Só que como eu praticava muita atividade física, eu conseguia manter ali o peso, né? E aí eu tive a brilhante ideia, Altran, a brilhante ideia de virar o quê? Vegetariana. Ah, brilhante ideia. Aí, Quem nunca? eu não Quem sou muito nunca? eu. Vamos virar vegetariana, né? Afinal, coitado dos animais. Eu fui nessa linha, tá? Não fui na questão do, é saudável. Não fui por esse lado, pensando que seria mais saudável. Mas, tanto que eu era hipócrita, eu comia peixe, né? Eu comia peixe, ovos e laticínios, queijos. Que ano Aí foi tudo isso? bem. Isso já foi em 2020. 2020? Não, 2020 não foi. 2010. Foi em 2010, se eu não me engano. 2010, 2011, por aí. Posso estar enganada nos anos. Porque já Nutrição. tem uns 10 anos o meu processo de emagrecimento. Tem muito Você nem tempo. pensava em nutrição ainda? Não, nem pensava em nutrição, não fazia ideia de nada disso. Eu simplesmente fui na onda, sabe? A onda do vidinho, do vídeo lá, que tá o vídeo que todo mundo vê. Fui na onda do vídeo. Só que assim, eu não vi o vídeo completo, então pra mim o peixe não sofria, entendeu? Eu era uma vegetariana hipócrita, eu falo. E aí o que acontece? Em 2014, eu fui morar fora. Nessa época, eu estava, né, vegetariana, mas como eu disse, eu jogava muito vôlei. Nessa época eu substituía a refeição, então eu tomava shake. Também tomei shake, Altran. Tomava shake também. Afinal de Hoje, contas, o shake ele normal. substitui uma refeição, não é mesmo? Então eu também tomei shake. Tudo que você imaginar eu fiz. Eu cheguei a tomar remédio uma época bem antes, nas outras tentativas também. É vegetariano, né? Então eu sei que você era vegetariano, mas você foi por quanto tempo? 2 anos. 2 anos aí. Eu fui mais um. Acho que eu não cheguei a. Acho que eu cheguei a 2 anos. Acho que eu quase cheguei a isso. Porque que acontece? Aí eu mudei, eu fui morar fora, né? Fui morar na Venezuela, e aí com isso, eu fui morar na Venezuela, exatamente. E aí o meu marido é de lá. E aí eu falei, tá bom, fui morar com ele lá. E aí eu aproveitei, porque como eu ia para estudar, não ia trabalhar, eu ia mais pra aprender o idioma, e pra gente poder ficar junto, tudo mais. Porque você sabe que, né, namoro à distância não rola, não dá. Uhum. E aí eu fui aprendendo outras culturas, outras coisas, e falei assim, quer saber, agora eu vou... Porque nessa época eu já tava com 75 quilos, mas era aqueles 75 quilos toda inchada, né? Por exemplo, hoje eu peso 75 quilos, mas se eu mostrar uma foto, você vai ver que é completamente diferente a composição corporal, né? Sim.
E aí, o que acontece? Eu peguei, comecei a cuidar de mim, voltei para academia e eu peguei firme e forte, firme e forte, firme e forte. Ainda estava na época vegetariana. Só que lá era muito difícil para eu conseguir comer na rua e manter isso. Principalmente a cada 3 horas, né? Como eu tinha que comer. Então, começou a ficar muito estressante. Cada vez que eu saía, a gente viajava muito lá para passear, ou às vezes para torneio de vôlei que ele jogava lá. E aí o que acontece? Eu não conseguia comer na hora que eu tinha que comer, eu ficava estressada e aí começou a criar atrito. E esse atrito fez eu repensar. Eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou parar com isso. Comecei a pensar nisso. Até que um belo dia, realmente, eu passei fome o dia inteiro. Foi a primeira vez na vida que eu fiz um jejum forçado, né? Sendo vegetariana, imagina o estresse que eu não fiquei. Eu fiquei o dia inteiro, literalmente, sem comer. Fui comer, era já 7 horas da noite. Louca da vida. E a gente indo pro restaurante, eu não esqueci até hoje, o amigo dele falou assim, Michelle, mas como é que você vai fazer? A gente vai para um lugar de frango assado. Você vai comer o quê? As folhas de alface que vem com frango? E eu já tava com tanta fome que eu falei, o que tiver naquela mesa, eu vou comer. Se tiver frango, eu vou comer frango. E aí eu voltei, porque eu comi frango. E aí eu voltei a comer. E aí eu comecei a estudar sobre também o vegetarianismo. E com isso eu comecei a descobrir outras dietas. E aí eu fui fazendo, eu passei com um acompanhamento nutricional lá. E aí eu descobri depois, né, por minha conta, eu comecei a descobrir a paleolítica. Naquela época eu comecei a seguir a Lara Nesteru, que faz, né, quando ela estava bem no comecinho ainda. E aí eu descobri a low carb. Eu já estava meio que numa paleolítica, tá? Eu não estava em uma low carb, mas estava em uma paleolítica. E isso já me deu muito resultado. Eu adorei aquilo. Porque como eu disse lá no começo, eu sempre comi muito de volume de comida. E aí comer aquele monte de legumes e vegetal para mim ajudou muito. E aí eu sequei. E quando eu descobri a low carb, eu sequei mais ainda. Eu cheguei a pesar 63 quilos. Eu literalmente sequei, fiquei bem definida, bem magra mesmo. Falei, vou chegar no meu corpo uma vez, né? No corpo do sonho, pelo menos uma vez na vida. E naquela época eu era ainda muito mais ali firme, né? Eu não abria sessão nunca, era uma vez no mês, no máximo. E era ali, e academia, academia, academia. E aí sim eu tive o interesse de começar a estudar sobre isso. E foi quando surgiu o Instagram, né? Quando eu comecei a fazer essa rotina, mudar a minha alimentação, ir para academia, foi quando eu comecei a postar. Até porque eu usava ele para praticar meu espanhol no começo. Você olhar lá embaixo, os meus posts bem antigos, você vê que tem post que está escrito em português e espanhol. Porque Ah, que legal. eu usava o Instagram para praticar o meu espanhol também. E Onde, né? compartilhar. Eu fiquei em El Tigre. É uma cidade bem do interior, assim, a 6 horas de Caracas, que é a capital. 6 horas de Caracas. Eu tive em Caracas Isso. em 1996. Ah, tem tempo. Nessa época tava favorável, tava bom. Eu Eu lembro saí. das coisas que mais me chamou a atenção em Caracas foi os carros, aqueles carros americanos de 6 cilindros que gastam a gasolina absurda, mas que Que ainda Caracas existem. ainda existe. Imagino que ainda existe, assim. Que ainda existem. Quando eu cheguei lá, ainda existem. Para mim foi bem estranho, né? Ver esses carros super antigos, que a gente chamava aqui de banheirona, né? Porque são E, enormes. Então, e aí eu descobri lá, descobri o solto, enfim, comecei a me interessar por isso. E aí eu comecei a estudar por conta. E comecei a gostar daquele compartilhar e falar sobre isso. Né? Inclusive uma amiga minha, nem sei se ela tá aqui, mas uma amiga minha que tem asma, quando ela me viu, falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, cara, você tem que pegar esse blog aqui e ler. Faz isso aqui, lê e faz isso daqui, testa isso daqui. E isso é muito bom em mim, eu sempre gostei de testar muito. Então eu testei todos os tipos de dieta. E quando eu cheguei nessa, eu falei, Jesus, o que que é isso, né? Perfeito. E aí ela também seguiu e perdeu muitos quilos e tudo mais. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei em 2016, eu já voltei com a meta de estudar nutrição. Já sabendo tudo sobre low carb. Então eu passei por tudo que você passou também. imagino. A faculdade já foi aquela faculdade de sofrimento, né? Exatamente. Você fala, vai, mas eu vou aguentar porque eu preciso pegar um diploma. Porque eu falei, cara, eu preciso que as pessoas saibam disso. Eu preciso, né? A gente precisa alcançar mais pessoas. Porque eu passei 10 anos tentando, né, emagrecer e conseguir manter. E realmente eu consegui algo que eu consegui manter. Porque a gente sabe quando a coisa vai dar certo e quando a gente está no caminho certo, não só quando a gente emagrece, mas quando a gente mantém isso por um grande período de tempo. Né? Não é emagrecer e ficar 6 meses magra. Né? Então hoje eu já me encontro no meu peso
já há mais de 4 anos, né? Quer dizer, não 4 anos, porque com 4 anos atrás eu estava pesando bem menos, porque quando eu voltei para o Brasil eu estava com 63 quilos, mas eu estava muito magra também, né? Sem músculo, sem nada. Falei, não, vamos melhorar isso daqui. E aí eu voltei a treinar para ganhar mais massa, né? Mas não engordei de engordar, né? Não voltei a ser obesa como eu era, né? Quando eu pesava 100 quilos, é aquilo, né? As pessoas olham e falam, mas não parece que você pesa tudo isso. E você meio que se engana e vai se enganando, se enganando. E quando você vê, está enorme, né? Se eu tivesse me deixado levar por isso, de que, seus ossos são pesados, são largos, né? Hoje eu Sim, estaria com quantos quilos? Estaria com 200 quilos, né? Não tem como. é verdade. Então, e aí, assim, isso para mim foi um marco muito forte, porque tudo isso, essa mudança e essa clareza sobre alimentação, sobre nutrição, isso desenvolveu outras áreas da minha vida, né? A questão do autoconhecimento, a questão financeira, inclusive, a gente começa a lidar com muitas outras áreas da vida e começa a organizar tudo isso. É incrível como uma coisa vai ligando a outra, né? Então, isso foi bem um marco na minha vida. Então, existe a Michelle antes dos 100 quilos e a Michelle depois, né? Inclusive nem do 100, porque do 100 eu já tinha começado a andar e voltei, né? Então, essa de quando foi para fora e quando voltou, que foi uma mudança muito mais radical e muito mais duradoura, porque a outra não foi, né, tão duradoura. E é isso, de lá para cá, mantendo a alimentação. Eu também sou empresária hoje, não sei se você sabe, eu abri uma empresa de donuts low carb aqui em São Paulo. É, Caramba, sabia não. Legal. você Ai, sabe que quero saber. você sabe que donuts é algo aqui em São Paulo, não sei aí, mas aqui é uma loucura, uma febre, né? Quando eu estava na faculdade, inclusive, a gente fez um trabalho, estava no começo ainda, eu falei, gente, ainda está no começo, aqui vai dar um boom. E isso já tem, acho que 2 anos e meio, um pouco mais, quando a gente fez esse trabalho. E hoje tá um boom, onde você vai tem donuts, só que donuts, né? High carb. Com muito. E aí eu pensei, quer saber, vou eu fazer um low carb, porque não tem. Eu fui pesquisar, né? E realmente eu não encontrei para venda. Você encontra muita receita. Falei, cara, então vou eu ser a primeira. E aí eu abri, já tem quase 2 meses. E depois me sigam lá. É Me Donuts Low Carb, Me Donuts Saudáveis. Ah, Então, são donuts low carb, isso é recente. E também eu, né, isso já não tô tão forte, que é a questão do acroyoga, que eu dou aula de acroyoga também. Então, enfim, a gente vai se desenvolvendo em várias áreas da vida, como eu disse. viu? Hã? Tu tem certeza que isso é low carb, bonito desse jeito? Low carb, são todos low carb, literalmente low carb. Porque você sabe que quando a gente vê low carb, então, por exemplo, né, quando a gente fala doce de leite, bom, eu acredito que todo mundo usa leite, né? Leite mesmo para fazer o doce de leite, por exemplo. Que tudo bem, eu não acho ruim, não. Eu acho que fica até mais gostoso, se for o caso. Mas eu não uso, por exemplo, leite, eu uso creme de leite. Então, literalmente, é cetogênico praticamente. Não é nem só low carb. Porque eu uso a base de creme de leite para as coberturas. Entrega em Fortaleza? Por enquanto, só em São Paulo. Mas quem sabe, se, né, se o negócio crescer, aí a gente não abre, né, Não, filiais, por exemplo, em outros estados. Porque não muito. tem. Não sabia dessa sua vertente empresária. Que legal. Pois é. É recente. Me deu um. Ó, a Fefe é maravilhosa. Ela colocou o melhor donuts da vida. Que ela já comeu. Ela colocou comida de verdade, foi a única coisa que resolveu minha fome. A doença metabólica me ajudou a não reganhar peso pela primeira vez em 37 anos. Você conhece a Fefe? Não. A Fefe, aqui é do Eu Sou Fefe, ela tinha obesidade mórbida, ela estava quase morrendo literalmente. Ela perdeu mais de 60 quilos, é isso, Fê? Mais de 60 ou 80 quilos. Com low carb, cetogênica e tudo mais. E uma história incrível a dela. E ela provou o Donuts e aprovou. Que legal. Que legal. Mulher, me fala um pouquinho da faculdade. O que te levou a escolher nutrição? Foi esse processo seu, Denise? Foi o processo, foi o meu processo. Falei, cara, porque eu, diferente da. Não diferente, mas eu levei anos. Meu processo de emagrecimento foram anos, né?
Então, pelo menos aí 10 anos no total eu estimo, tá? Desde que eu comecei a tentar e caindo e voltando. Então, assim, é muito tempo. Então, quando eu descobri e vi que o processo foi rápido, vamos dizer assim, e consegui emagrecer sem passar fome, comendo bem, todo o contrário daquilo que eu tinha aprendido, falei, cara, eu preciso que as pessoas descubram isso. Então, hoje eu falo, queria eu que lá, quando eu comecei, tivesse uma pessoa como eu que orientasse, que me orientasse, né? Naquela época, eu não teria levado 10 anos. Com certeza eu não teria levado, né? Porque era uma informação que não se tinha. E hoje, isso foi uma coisa que fez eu querer estudar. Falei, eu quero que as pessoas que estão passando por esse processo não precisem levar 10 anos. Que elas não precisam sofrer como eu sofri por 10 anos para conseguir chegar no meu peso, né? Entre indas e vindas. E, então, isso foi o que me levou a estudar nutrição. Porque, tudo bem, eu podia seguir falando aqui né, no Instagram, como eu fazia, como eu sempre faço. Desde antes de eu começar a estudar, eu já postava. Então, quando eu comecei a estudar, também eu postava. Sempre trouxe informação aqui. Então, só que eu falei, ainda não é suficiente, porque a gente sabe que post de Instagram, ele ajuda ali, mas não muito, né? Na verdade, ele pode até confundir, dependendo da pessoa, né? Uhum. Então, eu falei assim, nada melhor que então estudar, porque aí estudando você tá ali, cara a cara com a pessoa, você consegue ajudar a pessoa de perto, né? E de forma mais eficiente, eu diria. Aí, ó, 67 quilos, a Fefe falou. É E um muito, fígado curado de uma esteatose gravíssima, ela falou. muito Então, ela é um excelente exemplo que foi com comida de verdade, né? legal. Então, E como foi a faculdade para ti? olha, pra mim foi. Eu tenho uma amiga que ela falou assim: eu quero ver quanto tempo você vai levar pra arrumar briga com seu professor, com algum professor. Mas, assim, eu fiquei tranquila. Lógico que a gente vê muita besteira e eu ficava na minha, retrucando da minha mesa, sabe? O professor falava e eu, né, enfim, reclamava ali baixinho, não falava direto, porque a gente sabe que não vale a pena, não vale a pena. Mas no começo foi engraçado, porque na época, bom, acho que ainda hoje, não sei como que tá hoje, mas quando eu comecei, na minha sala eu era a única que já seguia low carb, que estudava, que sabia sobre. Então, quando teve uma professora que começou a falar, né, sobre low carb. Só que ela não sabia o que falar e ela perguntava para mim. Então, quando ela queria falar sobre low carb, alguma coisa, ela perguntava para mim. Eu que respondia na sala, porque quando ela perguntou, tem alguém aqui que segue? Eu fiquei calada, eu não ia me posicionar, porque eu sabia que não ia dar bom, né? Mas aí a minha amiga falou assim, ela segue. Aí pronto, né? A professora perguntava tudo para mim. Foi de- Fui denunciada. Mas assim, todo mundo olhava com aquela cara, porque eu levava comida e comia comida dentro da sala, enquanto os colegas estavam comendo lanche do McDonald's, né? Era assim, a gente vê essas coisas. Mas eu não ficava me posicionando, não. E é aquilo, né? Nas provas a gente responde o contrário, tá tudo certo. Eu penso que tem muita coisa que agrega, sim, de fato, mas tem muita coisa que sobra, né? Eu acho que poderia levar até menos tempo, porque é tanta coisa que não faz nem sentido e que tá tão desatualizado também, Eu penso, que, que eu falo, gente, eu fiquei 4 anos esperando pegar um diploma, eles poderiam fazer em 2, que dava. Passar só o que de fato é importante, porque tem coisa que realmente não faz nenhum sentido. você se formou aí Mas em São Paulo? aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu me É, formei em 2000, eu me formei bem no ano da pandemia. No primeiro ano, em 2020 foi o ano que eu me formei. Me formei já online. bem no meio, né? Bem no meio da pandemia. Bem no meio. Legal, legal. Vamos falar um pouquinho então, aproveitando dessa sua experiência em low carb. Você teve resultados assim relacionados com síndrome metabólica e tudo mais? Você teve acesso a esses exames seus ou você foi só a questão do peso que mais te influenciou? O meu foi só a questão do peso. Eu não lembro. Porque como eu não passei com o médico, e quando eu passei, eu não lembro nem o que deu, eu não entendia nada, e eu acreditava cegamente. Então, eu Uhum. não parei, mas provavelmente eu tinha algum grau de alguma coisa, mas que eu não posso afirmar porque eu não cheguei a ver. Porque quando eu comecei a emagrecer, realmente foi uma questão estética para mim. Mas depois eu descobri que não funciona bem assim. Que não adianta só ter a parte estética, né? Existe a questão da saúde por trás. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender mais disso. E aí, com base nisso, é que eu fui mudando ainda mais. Então, o meu foco saiu do estético para ir para a questão da saúde. Então, hoje eu viso muito mais a saúde. Eu mudei, né?
Tanto que, assim, eu falo sobre estética, eu acho que é importante, mas não é só isso, porque o que eu costumo dizer é, pra um corpo saudável não existe espaço para um corpo obeso, gordo, feio, vamos dizer assim, né? Não existe espaço. Então, quando a gente olha pelo lado inverso, que é mais difícil, né, principalmente para nós, mulheres, o resultado vem. Então, é só você manter que o resultado vem, né? Entendi, entendi. Falando um pouquinho dessa questão desse aspecto visual, né? Que a gente vê muito hoje essa história desse movimento body positive, né? Que a gente saiu de extremos. A gente vive, na realidade, uma era muito interessante. Eu estava Sim, vendo, nos anos 90, o lance era você ser ultra mega plus magro, né? Você tá completamente skinny de um jeito raquítico, né? sim. Isso ainda é preponderante ainda nas passarelas com modelos e tudo mais. No entanto, a gente vê hoje um movimento muito grande das pessoas sugerindo que não tem problema ter excesso de peso, né? Ou que a pessoa tem Uhum. que, se ela for gorda, ela pode se contentar em ser obesa ou em ter sobrepeso, e a pessoa pode comer o que quiser, porque não tem problema, porque existe gordinho saudável. Qual é a tua opinião sobre esse movimento? Qual é a tua opinião sobre esse ponto? Já que você já teve do outro lado, né? Porque Sim. cômodo falar assim, olha, não existe gordinho saudável e eu acho que a pessoa tem que se amar, eu não tenho dúvida disso, a pessoa tem que se amar do jeito que ela é, mas ela tem que se Uhum. amar ao ponto de querer mudar. Você Sim. justificar, essa é a minha visão, você justificar o excesso de peso, justificar comer qualquer coisa sem disciplina, sem reeducação alimentar, se empanturrar de fast food, de ultraprocessado, e você justificar porque não tem problema ser gordo, eu acho que isso aí é uma falta de disciplina, é uma falta de você querer mudar e querer o melhor para você. Essa é a minha opinião. Mas para mim é muito confortável, Uhum. eu admito isso, é muito confortável falar sobre isso, porque eu nunca fui gordo. Tá entendendo? Eu tinha Sim. mais do que o que eu tinha hoje, mas eu perdi super rápido porque eu sempre tive uma tendência muito grande de perder peso. Tanto é que, Uhum. enquanto muitas pessoas quando saem da dieta ganham peso, eu quando saio da dieta eu perco peso, né? Nossa. Pois é. Então, assim, para mim é muito cômodo falar sobre esse assunto, mas você não, você já Sim. teve daqui do lado de lá, né? Você já teve Sim. com obesidade e pela sua altura muito peso, 37 quilos, como você falou. Então, assim, Uhum. 35 para mim é metade do meu peso. Tá entendendo? É. Então, fala um pouquinho pra gente como é que você vê esse movimento e qual é a tua opinião sobre ele. Olha, eu sou uma pessoa que eu não gosto de extremos, assim. Eu acho interessante que eles existam. A gente precisa, né, avaliar sempre os dois lados, mas eu penso que todo extremo é ruim. Tanto o extremo da questão da obesidade, quanto o extremo para a magreza, né? Eu acho que a pessoa ela tem que estar bem, se sentir bem com o corpo dela, mas ela tem que priorizar a saúde dela, sim, né? Ela não precisa seguir padrão nenhum. Não interessa quem está colocando um padrão, né? Acho que a pessoa, por isso que eu falo, a pessoa tem que se conhecer. E o processo de emagrecimento, ele é muito importante nesse ponto justamente, o processo de se conhecer realmente, tá? Eu me pergunto, será, assim, considerando esse movimento, será que realmente elas se amam? Porque quando eu era obesa, eu dizia que eu me amava, eu sempre tive uma boa autoestima, mas assim, quando eu pego hoje para ver, por exemplo, fotos, eu não tinha fotos, não tenho quase fotos minhas de quando eu era obesa. Ah, então eu falava que me amava, que me aceitava e tudo mais, mas e aí, não tenho foto. É desconfortável, sim, quando você está acima do peso. Eu me sentia desconfortável no ônibus quando eu sentava e ocupava mais de um banco. Eu passei uma vergonha uma vez tão grande na minha vida andando de kart que eu não esqueço até hoje, porque eu fui participar de um torneio entre os colegas da empresa e aí eu ia sair no primeiro kart, toda feliz da vida, né? Quando eu sentei no kart, eu não entrei no kart, Altran. Eu não entrei. Aí eita, né? Você já fica meio assim. Nunca culpei o kart, não fiquei como fazem hoje. Nossa, como que não tem um kart pro meu tamanho?
né? Eu não gosto disso. A pessoa tem que se autorresponsabilizar, né? Tudo bem, eu penso assim, você quer estar acima do peso? Você tem todo o direito de querer estar. Sim. Tudo bem. Mas não fale para mim que você ama estar assim, ou que é muito bom estar assim, feliz. Não é, porque você passa por situações que são completamente desconfortáveis, sim. E eu não penso que o mundo tem que se moldar a isso, porque não é normal você estar com uma obesidade mórbida, principalmente. Não é normal. E aí ele me levou para um outro carrinho mais para trás, e lá, acho que era o nono carrinho. Tentei sentar novamente, não coube. Aí ele me levou pro último carrinho e falou: olha, esse aqui é o último que eu tenho, o maior que tem. E aí eu entrei, mas entrei assim, apertada. E aquilo ali para mim já foi um alerta. Foi o primeiro alerta. Ainda assim, mesmo passando essa vergonha, eu não tive, né, ali a chave para mudar. Foi, na verdade, foi uma calça. Por isso que eu falei, para mim foi bem estético. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu nunca me importei muito com o que os outros pensam. Por mais que eu tenha passado naquilo ali e tenha sido desconfortável, não me importava o que o outro ia falar, né? Então, não foi ainda o suficiente. Agora, quando eu fui colocar uma calça que eu gostava muito e que não serviu, ficou muito apertada, aí aquilo me incomodou e foi a minha chave. Foi aí no dia seguinte eu comecei, Eltran. No dia seguinte eu comecei. Fui lá no mesmo dia, comprei uma revista e fazer uma dieta líquida, louca, louca, louca. Fiquei uma semana só bebendo coisa. Então, assim, só bebendo, louca, louca, louca. Então, assim, eu não acho que. Eu não gosto desse movimento porque você leva as outras pessoas, porque eu acho que isso, na verdade, é mais uma questão do tipo, você não quer mudar e tá arrumando uma desculpa porque você não quer mudar. Então, assim, se você não quer mudar, tudo bem você não querer mudar, mas assuma que é porque você não quer mudar, você quer ficar assim, continuar comendo e continuar se adoecendo. Mas não vire para milhares de pessoas e fala que está tudo bem e que é normal. Porque não é normal. Obesidade não é normal. Obesidade é uma doença e ela precisa ser encarada como tal, né? A gente não olha para uma pessoa que tem, né, sei lá, um câncer e fala, ah, é normal. Não é normal, é uma doença, a gente precisa tratar. A obesidade também é a mesma forma. E se a pessoa está numa magreza extrema, também é. Também Exato. não é saudável. Exatamente. A gente vive uma época, um período, Michele, de banalização. A gente banaliza coisas que não deveriam ser banalizadas, Quer né? normalizar coisas que não deveriam. Para coisas que não são normais. A gente pode considerar comum, mas normal nunca. Por exemplo, Exatamente. é comum você encontrar hoje pessoas adultas com sobrepeso e com obesidade. Se você estiver andando nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais provável que você Uhum. pessoas obesas e com sobrepeso do que você encontrar pessoas magras. Por quê? Porque a estatística lá Sim. é acima de 60% de sobrepeso. Então é muito mais comum. Mas eu não posso querer achar que isso é normal. Da mesma forma que é comum você encontrar pessoas morrendo, pessoas que morrem por doença cardiovascular, pessoas que morrem por AVC. Mas eu não posso considerar que uma pessoa com 35, 40 anos de idade tenha uma doença, morra de uma doença cardiovascular ou tenha Uhum. obesidade. Eu não posso considerar normal uma criança com 10, 12 anos de idade tomando remédio para diabetes. Não dá. Exatamente. Pode ser comum, mas eu não posso considerar isso normal. Pelo simples motivo de que o normal é você viver bem, é você viver sem doença, é você se alimentar bem. Esse deveria ser o normal, deveria ser a norma, né? Sim, exatamente. Eu acho assim que a questão do amor próprio também isso fala muito sobre o amor próprio, né? Nem a Fê colocou, foi quando eu entendi que o amor próprio é querer, acima de tudo, viver uma vida saudável. E não só isso, né? É, é ter um amor próprio a ponto de querer ser melhor. Sabe assim, o amor próprio, ele se trata disso, de você querer sempre buscar a sua melhor versão. Isso não significa que você tem que ser uma modelo, que você tem que ser igual. Não, não é isso. É você querer melhorar como pessoa, a sua saúde. Você sabe que outro dia eu até usei um exemplo que cabe, né, até nessa questão do amor próprio, da questão do ser humano, de querer evoluir. Porque é natural da gente querer evoluir e querer melhorar. E um exemplo muito claro outro dia, isso já tem um tempo, aqui próximo da minha casa tem uma esquina, assim, tem um gramado. E aí tinha um rapaz que ele chegou com uma barraquinha, começou a dormir lá.
E foi passando o tempo, ele foi construindo com madeiras uma casinha, com cômodos e com um espacinho, como se fosse um quintal. Eu falei assim, tá vendo que até quando a pessoa não tem, ela quer melhorar? Quando a pessoa tem esse negócio do amor e de querer melhorar, não tem problema nenhum a gente querer melhorar. Sabe? Tudo bem, eu tô magra, mas eu quero me sentir melhor, eu ainda não me sinto bem. Então, tudo bem, melhor, faz alguma coisa ali, uma coisa ali. Ah, eu estou gorda, estou acima do peso, eu não estou me sentindo muito bem, eu quero melhorar. Não tem problema nenhum. Não é errado, né? Só que as pessoas não, as pessoas que não conseguem mudar, ou que não têm esse amor próprio, elas querem convencer as outras de que tá tudo bem. Tem muitas pessoas que estão acima do peso e elas sabem que estão doentes. Só que aí ela escuta, né, a influencer lá falando que não, gente, tudo bem, você tem que se aceitar, não tem problema nenhum. Ela falou, opa, então quer saber? Já que é tão difícil mesmo, eu vou nessa daí. É mais fácil, né? É mais fácil, só que é errado, né? Chega a ser um desserviço para essas Eu acho pessoas. que a gente, as pessoas elas começam a achar, Michele, que ser, passar mal ou ser doente é normal e não faz diferença. Porque o que acontece na sociedade de hoje é que a gente vive uma sociedade muito hedônica, né? Uma sociedade que só visa o prazer a qualquer, Uhum, né? Então, a sociedade de hoje é uma sociedade que invoca tanto prazer que quando eu conheço uma pessoa nova, enquanto, por exemplo, na sociedade tradicional indiana se dizia Namastê, que significa o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, você que faz yoga sabe disso. Então, hoje, quando eu conheço uma pessoa, eu digo muito prazer. O que eu desejo para a pessoa é isso. Você está entendendo? uhum, A sim, sociedade é hedônica, todo mundo só visa prazer. As comidas são só, gostosas. Tá entendendo? É daí que surge, por exemplo, o sexo casual que você faz com qualquer pessoa, porque só me interessa atingir o orgasmo, não me interessa sim, relacionamentos profundos. Eu não estou procurando sim, falar aprofundadamente com a pessoa. Eu estou interessado só em gozar, tá entendendo? sim, Do jeito que eu estou interessado só em comer a comida gostosa, o doce, essa coisa toda. Então, se eu estou me sentindo mal, isso tanto faz, porque eu quero é ter prazer. exatamente. E é sempre não quer saber da dor, né? E o problema é que esse Sabe? prazer, principalmente da comida, te leva por um caminho que em algum momento, Mais né? cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque aí é onde eu queria entrar nesse assunto, que as pessoas acham que existe gordinho saudável. Você pode, Uhum, naquele momento, alguns marcadores seus não estarem alterados. uhum. Mas isso não significa que você é saudável. Exatamente. E nem que tenha qualidade de vida, né? Porque esse é um grande problema. As pessoas acham que quando elas estão, eu tô andando, eu tô respirando, então eu tô bem. Ah, tá, mas você não consegue subir uma escada, que você tá morrendo. Às vezes anda um pouquinho, você não aguenta, já tá morrendo, né? Eu vi um exemplo uma vez que foi sensacional de uma nutricionista, que ela estava com um casal atendendo, e o marido também estava acima do peso, só que era a mulher que estava passando, né? E aí ele falou: não, mas eu estou bem, doutora, porque os meus exames estão todos em dia. E ela falou assim, e era uma sala pequena que só tinha uma janelinha. Ela virou para ele e falou assim: tá, você está falando para mim que os seus exames estão ok, que você está super saudável, super bem. Se pegar fogo nessa sala aqui agora e a gente só tiver aquela janelinha ali em cima, você consegue passar por ela, entrar? Consegue subir lá e passar? É lógico que ele não conseguiria. Então, até que ponto você está bem? Você não consegue brincar com seu filho porque você não aguenta, porque a criança não para. E você não tem fôlego para brincar. Né? Então, o que, que é estar saudável para essas pessoas que estão super acima do peso? Né? Elas relativizam isso. Elas esquecem desses pormenores que fazem parte de um estilo de vida saudável, que faz parte de você ter qualidade de vida. Esses Exato. dias, por exemplo, a moça, uma influencer foi passar lá e não passou na catraca. Pois é, Você acha, Vitória. ué, você acha isso ok, normal, vou brigar porque eu não passo. Não, não é o mundo que tem que mudar. É você que precisa mudar. Você que precisa entender que as pessoas no mundo não tem que mudar para aceitar a sua doença. Porque é uma doença, desculpa. Né? Então, não tem condições. Agora, é aquela história. Todos nós temos, que é uma coisa que eu sempre luto contra. A gente tem que entender que ninguém aqui, nem eu, nem a Michelle, nem ninguém da Rebelião Saudável,
a gente tem nenhum tipo de preconceito contra pessoas que têm Nenhum. peso. Nenhum. Essa história de gordofobia é uma palavra que se utiliza para tentar diminuir Uhum. que a pessoa sente, colocando a culpa e a responsabilidade no outro. Mas o fato de nós estarmos discutindo isso aqui, ninguém aqui é gordofóbico. Pelo contrário, nós queremos que todas as pessoas se sintam bem. Se o Sim. seu objetivo não inclui perder peso e você quer ficar acima do peso, ninguém aqui está dizendo que você precisa ter barriga de tanquinho, gordura. Uhum. Ninguém está dizendo isso, não. Tá entendendo? Mas também não faz sentido você ficar acima do peso e sofrer com esse peso e tornar isso normal. Ah, não, eu acordo todos, eu tenho uma apneia do sono e uso CPAP, mas não vou perder peso. Eu tenho dificuldade de passar na catraca, mas o problema não é meu, o problema é da catraca. Você tá entendendo? Ah, mas o Sim. prédio que eu moro tem 4 andares e não tem elevador, só tem escada. Pô, devia ter elevador. Não, essas são. Você não pode ser que nem o Homer Simpson. O Homer Simpson é que dizia assim: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É. Mas não é assim que funciona. Tá entendendo? A gente tem que ter autorresponsabilidade. Porque, veja bem, a pessoa que tem o excesso de peso e que ela não está saudável, ou ela está caminhando para deixar de ser saudável, quando ela estiver sofrendo com não sei quantos medicamentos que está usando, quando ela tiver que amputar um pé, um dedo do pé, quando ela tiver cegueira por conta de problemas de diabetes, tudo isso, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Quem é que vai cuidar dela? Você está entendendo? Porque na hora que eu tiro a responsabilidade de mim, jogo a responsabilidade para outro, né? É a catraca que está pequena, é o elevador que não tem no meu prédio, e eu não mudo, eu estou Uhum. automaticamente colocando o cuidado sobre a minha vida nas mãos de outras pessoas. E Exatamente. são essas outras pessoas que vão cortar o meu dedo, que vão ter que fazer, eu vou ficar cego, vão ter que cuidar de mim, que eu não vou conseguir, como alguém falou aqui, que eu não conseguia fazer higiene. Tá entendendo? Então, é muito sério isso. A gente está Sim. caminhando, eu sinto, sabe, Michelle, como se a gente estivesse caminhando para um abismo. E as pessoas estão É. livres, soltas, caminhando para o abismo e cantando, sabe? Cantando, como é que chama? Silêncio sem documento, morto e feliz e indo cair no abismo e morrer todo mundo. É o que eu percebo hoje, com as pessoas Sim. dando disso. A gente está falando aqui de obesidade, porque obesidade é o nossa vibe aqui, por conta Sim. nós somos nutricionistas. Mas a gente não pode esquecer também saúde psiquiátrica, por exemplo, a gente está no Setembro Amarelo, e muita gente também fazendo a mesma coisa, com receio ou com vergonha de consultar um psiquiatra, por exemplo, porque tem depressão. Tá entendendo? Ou Uhum. sabe? Então, são muitas nuances que a gente tem hoje das pessoas que estão simplesmente normalizando o problema para daqui a pouco a gente está com uma situação cada vez pior. Né? Para não resolver. O pior é que a gente vê que pessoas novas, né? Muitas pessoas novas já obesa. Outro dia eu até postei no meu feed, tá lá. Uma menina jovem, ela não deve ter mais que 20 anos, aquela moça. E mostrando tudo que ela comia em um dia, Sim, né? eu E vi. assim, hoje ela tem 20 anos. E daqui 10 gente? Daqui 10 anos. A gente não pode pensar só no hoje. Eu acho que a gente tem que viver cada dia de uma vez, mas a gente não pode deixar de pensar no amanhã. A não ser que a pessoa pense em morrer amanhã. Eu não penso em morrer amanhã. Então, é lógico, eu vou pensar no meu futuro, porque eu não quero morrer amanhã. Só que eu também vou ver bem o meu hoje, né? E aí a pessoa come daquele jeito e não para pensar, daqui 10 anos, como ela acha que ela vai estar? Ela vai estar como aquele caso, aqueles quilos mortais que não consegue sair da cama. E a maior parte das pessoas, elas caminham para isso. E acham que tá tudo bem. E, de novo, eu não tenho problema nenhum. Se a pessoa quer ficar acima do peso, ela tem todo o direito de estar. Ela só não pode vir aqui querer esfregar na nossa cara que isso é normal, porque não é normal. Não é Exatamente. normal a pessoa comer tudo aquilo de comida. Não é normal a pessoa não conseguir correr, andar direito. Entendeu? Não é normal. Não dá para normalizar aquilo que não é. Então, se ela quer, tudo bem. Mas não vem falar que é normal e pior, influenciar outras pessoas para que essas outras pessoas também comecem a achar que é normal.
Porque até então estavam falando para essas pessoas que elas precisavam se cuidar. Olha, se cuida, vai no médico, o médico fala, olha, você precisa emagrecer para cuidar de tal problema. Mas aí ela vai lá e escuta a influencer, e a influencer falou que tudo bem. Aí o médico é que é gordofóbico. E as É, coisas se invertem, tá tudo errado. exatamente, exatamente. E é preocupante. E assim, Sim. voltando à questão mais científica, né, em relação a essa história de não existir gordinho saudável, uma das coisas que a gente mais fala, né, que é essa questão da síndrome metabólica e da resistência à insulina, a pessoa pode estar com glicemia normal, pode estar com hemoglobina glicada, Uhum. tá com o pé na cova. Porque ela... Exatamente, porque a gente não tem que ver só o exame. A gente tem que ver o Exa- todo, né? E é isso que as pessoas esquecem. Elas só exa- querem olhar para o exame. Aí exatamente. morre amanhã e a pessoa, o amigo, sei lá, o parente, nossa, mas os exames estavam ok. Porque não é só o exame, é a pessoa. A pessoa que não consegue andar, a pessoa que não consegue correr, a pessoa que não tem nutrição nenhuma, porque, gente, a obesidade, a pessoa que é obesa, ela também está desnutrida, assim como a pessoa que é muito magra, Sim. né? Ah, Então, isso tem que ficar claro. tem que ficar claro. A minha namorada, ela é médica, ela trabalhou na linha de frente do Covid, né? E ela disse que Uhum, quando eu pegava um paciente para entubar que era obeso, nossa, era um sacrifício muito grande, porque as vias aéreas são mais estreitas porque estão sendo pressionadas. Eu não posso colocar essa pessoa, porque uma das coisas que mais acontece quando a pessoa está internada, que fica deitada há muito tempo, é escara, que é aquelas úlceras uhum. na pele. O indivíduo que é obeso, você não consegue fazer o protocolo de virar, tá entendendo? Direito, é difícil, né? Não dá porque é grande demais, é pesado demais, tá entendendo? Então, quer dizer, a gente acabou de sair de uma situação de uma pandemia que é sem precedentes na história universal, né? Porque a gente teve a gripe espanhola, por exemplo, no começo do século passado, que foi bem Uhum, ruim, mas ela não foi tão globalizada quanto a gente teve hoje. Hoje a gente tem um nível sim, de globalização que é assustador, né? A gente tem uma pandemia começando na China, no dia seguinte ela está no mundo todo, né? Então, quer sim. dizer, a gente saiu de uma pandemia onde pessoas obesas tinham grande probabilidade de ter problemas mais sérios, e isso foi constatado lá na linha de frente, as pessoas tinham dificuldade de serem entubadas, estavam Uhum, presentes, você via mais pessoas obesas, não conseguia não conseguia fazer decúbito, não conseguia nada disso. E mesmo assim, a gente ainda tem, saímos da pandemia, ainda temos pessoas enaltecendo a obesidade, falando de, de aceitação, quando a gente precisa, assim, eu acho que a pessoa, mais uma vez, tem que se aceitar e tem que se amar, mas ela deve se amar a tal ponto de que esse amor significa de querer melhorar. de querer De melhorar que, e não ficar na sim. mesma, né? Inclusive, ela precisa realmente se aceitar, que, né, ou seja, aceitar o corpo que ela tem, aceitar que ela está doente para ela iniciar a mudança. Enquanto ela não Exato. aceitar de fato, ela não consegue fazer a mudança. Ela precisa aceitar também. Se ela não se aceita de fato, o corpo que ela tem, as limitações que ela vai ter, mesmo que ela mude, né, o estilo de vida e que ela emagreça, haverão limitações, porque existem coisas, gente, que uma vez que você é obeso, você vai carregar para o resto da vida, mesmo quando você mude os hábitos. A Fefe tá aí é um exemplo claro disso. Ela tem muitas sequelas da obesidade dela, tá? Então, a pessoa precisa aceitar tudo isso para iniciar também esse processo de mudança, porque senão também ela não consegue mudar. Você falou da questão, a gente falou da questão dos limites, eu estou tentando buscar aqui, eu não lembro agora o nome do programa. É uma pena que ele só tem em inglês, mas é muito legal. Super Size versus Super. Alguma coisa assim. Deixa eu ver, Super Size. Ele é um programa, acho que é britânico, na Inglaterra, enfim. E o que que acontece nesse programa? Eles pegam uma pessoa com obesidade já quase mórbida, né? Obesidade nível 1, 2, às vezes 3. E eles colocam numa casa com uma pessoa que é completamente magra, magra, magra. Às vezes, não todas têm um distúrbio, né? Mas a maior parte tem. Eles colocam essas duas pessoas dentro dessa casa e cada uma come a refeição da outra. Então, se eu sou pessoa magra, eu vou comer todas as refeições da pessoa gorda. Elas trocam as refeições por 2 dias. Então, é muito legal porque elas conseguem ver como os extremos são ruins.
como elas ficam, nossa, como você consegue comer só isso de comida? E a outra pensa, nossa, mas como você consegue comer tudo isso de comida? Isso não é normal. Então elas começam a entender que isso não é normal. E aí daí elas começam um tratamento com o doutor. É bem bacana. É Super Size, eu vou ver se eu acho, e aí depois você coloca lá no. Ah, é Super Size versus Super Skinny. Tá no YouTube, tem várias temporadas. Tá? Só que só tem inglês, gente. Sinto muito. Até busquei uma versão dublada ou com legenda e não achei, mas é bem bacana. Principalmente para nós da área também, para ver alguns casos, enfim, ter algumas reflexões. Mas eu achei bem interessante nesse sentido de que, gente, os extremos são ruins, né? Isso vale para alimentação também, né? Claro. Todo extremo é ruim. Seja na questão do corpo, seja na questão da alimentação, que eu percebo muito hoje também, isso é um problema da questão que a rede social traz também, porque tudo bem, a gente está conectado, a gente sempre se fala, cara, todo mundo tem mais ou menos o mesmo, né, pensamento, segue a mesma linha, mas nem todos são, né? E aí tem aqueles que acabam extrapolando e acaba até dificultando o processo para a pessoa, no final das contas, que é complicado, né? O que a Bruna colocou? Minha amiga pesa 130 quilos, mas disse que não pode emagrecer porque trabalha com plus size para loja de roupa. Meu Deus. Então. É complicado, né? Porque na hora que dá um treco nela, Deus livre que, né, que não aconteça nada, mas não tem como garantir, né? E Não, aí, não tem garantia, né? não tem como. Estava com insulina basal 23 e os médicos diziam que estava bom. Eu passava mal e não sabia. Sabe o que acontece, Michele? Nossa, Um ponto importante. Os exames sanguíneos, né, que a gente tanto baseia o diagnóstico, a medicina tanto baseia o diagnóstico, são exames que tiveram o seu início na década de 50 e 60. E o grande boom de exames sanguíneos foi na década de 70 para cá, principalmente por conta da questão de colesterol, uhum, essa coisa toda. Então, uhum, pense, nós seres humanos temos 200 mil anos de história no planeta. Desses 200 mil anos, os últimos 70 anos foram monitorados e criaram seus exames sanguíneos e os padrões saudáveis, eu estou colocando entre aspas, para esses exames. sim, Será que são padrões saudáveis? Vamos pegar só o exemplo que a Diri acabou de colocar, que é o exemplo da insulina. A insulina é considerada normal até 25 sim, microunidades por ml. infelizmente. O que Sim, significa isso? Significa uma loucura. Porque se eu tenho insulina 23 ou 25, ou até 12, 15, isso já está muito acima do que deveria ser. A insulina deveria ser considerada sim, normal até 5. Tá sim, entendendo? Então, a gente parte de parâmetros completamente equivocados, parâmetros que retratam uma população doente, para tentar encaixar as pessoas nesse parâmetro de população doente, quando a gente esquece que esses exames são recentes. Tá entendendo? Então, sim. quer dizer, mas eu sou saudável, eu sou gordinho e sou saudável. A minha glicemia está em 90. Será que 90 é uma glicemia saudável? Exatamente. E ela colocou aqui, é Dio, né? Não sei se acho que é ele, um ponto muito importante e que, gente, isso é crucial, tá? Em relação ao médico, paciente, nutricionista, paciente. Ela falou, tava 23, ele falou que tava normal, só que ela passava mal. Então, assim, gente, nós como profissionais, a gente não trata exame, a gente trata a pessoa. Então, se não interessa que lá tá normal, às vezes você tá com algum macro, um micronutriente, algum mineral que tá ok, mas se você tem sintoma, é isso que a gente precisa olhar. É você como pessoa, quais são os seus sintomas, o que você está sentindo que a gente precisa melhorar. Então não dá para ver só sintoma. E quando a gente pega os obesos, eles têm muitos sintomas, não é mesmo? Tem dor no corpo, tem várias coisas, muitos têm sofrem de depressão. Gente, tudo isso não vai mostrar no exame. Tem muita coisa que no exame não vai mostrar mesmo. Exatamente. Exatamente. Michele, eu não quero alongar muito, porque eu quero ser respeitoso com o seu tempo, mas, bom nerd que eu sou, eu queria que errar, né? Porque eu sou nerd desde sempre, eu nunca neguei que eu sou nerd, Sim. né? O pessoal do colégio me chamava, eu adorava quando me chamavam de CDF, porque era a constatação de que estavam falando a verdade É. mesmo. Então, desse uma mensagem final para o pessoal e, se você tiver de cabeça, desse uma sugestão de um livro que marcou a sua vida. Pode ser de nutrição, pode ser de outra área,
mas um livro que possa servir para a galera que está aí assistindo a gente, e para mim também, se eu não tiver lido ainda. Olha, tem um livro que eu li recentemente que eu gostei bastante, que eu me identifiquei bastante por conta de toda a mudança que eu tive. Que não tem nada a ver com, com nutrição, que é da Ayn Rand. Devaneios. Deixa eu só pegar aqui, que é do André. Eu lembro tem o nome comprido. Porque eu, diferente do Henrique, eu tenho TDAH. Então, os nomes me vão da cabeça, assim, de um segundo para o outro. Que é do Denis Xavier. Eu acho bem interessante, assim, a ponto de conhecimento. Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo. Breves lições. É do Denis Xavier. Denis Garcia Xavier é bem bacana, eu gostei bastante. Estou vendo aqui. É bem bacana. E como mensagem, gente, eu acho que... Ah, a Mônica chegou agora. Oi! Tudo bem, Mônica? Ela falou, glicemia em 90 custa de quanto de insulina? Exatamente, a custa de muita insulina. Bom, eu penso assim, gente, o meu processo de emagrecimento, algo que mudou muito para mim foi a questão da informação. E essa é uma tecla que eu bato sempre, sempre, sempre com os meus pacientes, com os meus seguidores, porque isso é muito importante, tá? Você não é livre para escolher se você não tiver a informação, tá? Você pode até achar que é, mas não é. Então, se você não tem informação, você realmente não está livre para escolher, para fazer a escolha, né? Então, uma vez que você tem a informação, você tem a de querer ignorar, né? Você tem a opção de escolha. Ah, eu sei, agora eu opto em seguir ou eu não quero seguir. E tudo bem, mas você precisa ter a informação, né? E o que a gente coloca, o que eu falo, né? O Henrique, todos nós da Rebelião, é justamente trazer informação para que você tenha o poder de escolha. E eu só descobri, eu só consegui mudar a minha vida, meu processo de emagrecimento, uma vez que eu tive a informação, e aí sim eu tive esse poder de escolha. Então, se informem, busque conhecimento. Não vá só em post de Instagram, né? Não é só ler. Às vezes você precisa entender que você realmente precisa ir lá e se consultar com um profissional, seja nutricionista, seja um médico, seja um psicólogo, o que for, tá? A gente não pensa que você vai conseguir tudo sozinho, porque a gente não consegue tudo sozinho nessa vida, né? A não ser que você esteja realmente disposto a estudar muito a fundo. Isso vai exigir muito mais tempo. Quando você tem excelentes profissionais, principalmente dentro da Rebelião, que pode ajudar você a encurtar esse caminho, tá? Então, vá atrás da informação sempre. Essa seria a minha mensagem final. Muito bom, Michele. Muito, muito bom. Nossa, que live legal. Muito bom. Gostei bastante. Obrigada pelo convite, Henrique. Adorei. Show de bola mesmo. Galera, uma boa noite a todos. Michele, muito obrigado pela participação. Próxima vez que eu for em São Paulo, boa noite. quero experimentar Isso! Eu vi que você veio agora recente, não foi? Semana passada, mas eu não tava. Eu tava em Florianópolis. Saí daqui 4h40 da manhã, cheguei às 8h30, passei o dia dando aula, 19 horas do mesmo dia eu estava de volta dentro do avião. Nossa! Foi muito rápido. Então, vem para São Paulo que quando você vir, aí você come donuts, tem alguns lugares bacanas aqui também de coisas low carbs para te levar para conhecer. Venha. Tá bom? Então tá, Tchau, tchau. obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.